Oi, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas muito prazer, meu nome é Ingrid, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, que é a gestão de tempo. Hoje em dia a gente tem muitas coisas para fazer. E às vezes a gente fala, putz, queria muito que o dia tivesse mais do que 24 horas, porque eu precisava desse tempo, eu não tenho tempo suficiente para fazer todas as minhas coisas e eu não tô dando conta. Então, se você tiver uma gestão de tempo, se você conseguir organizar a sua rotina de uma forma que você consiga fazer tudo o que você precisa dentro de um tempo determinado, e que você não trabalhe demais, não acorde muito cedo, vá dormir muito tarde, que você não tenha tempo de cuidar de si, que você não tenha tempo de cuidar da sua família, que você só trabalha e você se atropela em tudo isso. Assim, eu falo por experiência própria, não tem coisa pior do que você acordar de manhã e você já é atropelado, assim, por um bilhão de pensamentos. Já eu tenho isso pra fazer, e aí eu tenho aquilo, e aí eu preciso levar o cachorro pra tomar um banho, e aí eu preciso fazer um monte de coisa no meu trabalho, e aí do meu trabalho é uma pilha de coisa que eu tenho que fazer, e aí pra chegar em casa eu ainda vou ter que lavar louça, lavar roupa, cuidar das crianças, fazer janta, enfim, um monte de coisa. E aí você acorda já com esse socão na cara de um monte de pensamentos e um monte de coisas que você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí você fica naquela ansiedade, você não consegue curtir os momentos, você não consegue tomar um café da manhã com a família, você não consegue acordar de manhã realmente, processar o que tá acontecendo. É uma coisa que te dá um baque muito grande, né? E aí você perde concentração, você perde ânimo, você fica mal-humorado, fica ansioso, enfim, um turbilhão de sentimentos, né? E aí, se você for até pensar, o Rodney e a Elis fizeram um vídeo, o último vídeo deles, sobre zona de conforto. Aí você para e pensa, né? Tem muito a ver com essa questão de zona de conforto. Por quê? Se você for pensar, a zona de conforto, ela não necessariamente é um lugar legal, um lugar que tá gostoso. Às vezes é um lugar que tá incomodando, mas mesmo assim você não sai dali. Aí você vai e fala assim, mas Ingrid, por que eu faço isso? Se é algo que não tá bom pra mim, por que eu continuo aqui? E cara, isso varia muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem a sua história, cada um foi criado de uma forma, cada um tem os seus traumas, as suas visões, os seus pensamentos. Então, assim, não dá para eu falar que você procrastina, você está numa zona de conforto, porque é isso e acabou e é assim para todo mundo. Não, não é. Exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu pensamento, suas questões, né? Então, eu vou dar um exemplo da minha parte. Eu estava com o meu Instagram de psicologia, tinha acabado de fazer ele, eu falei, não, eu vou investir nisso, vou colocar posts, eu vou fazer muitos posts, e aí eu tô cheia de ideias, e aí eu fiz os meus postzinhos já prontos, e aí eu fui lá, postei 1, 2 dias, e aí depois eu não fiz mais nada. Nada, abandonei 100%, abandonei total. E aí eu levei isso pra terapia, né? Eu levei, falei assim, poxa, queria tanto fazer, queria investir, mas eu tô sem tempo, eu não consigo fazer. Aí com o tempo, né, a gente foi trabalhando tudo isso na terapia, a gente foi entendendo que, na verdade, eu estava com medo de dar errado, com medo de me frustrar, com medo de, sei lá, perder tempo e dar errado, enfim, várias coisas. Eu estava com medo. E aí, cara, eu achava que eu estava sem tempo, mas na verdade eu estava com medo. Então pode ser que você esteja ansioso para alguma coisa, com alguma coisa. Pode ser que você tenha medo também disso. Pode ser que você tenha medo de frustrações,
seja por conta de alguma outra questão interna sua, que seja. Então, assim, pode ser que você esteja procrastinando, pode ser que você esteja nessa zona de conforto, pode ser que você esteja ansioso, pode ser um monte de coisa, não tem como a gente falar que é e não é. Porque cada um é cada um. Então, o que é importante? Você ter esse autoconhecimento, para você se conhecer. É importante que você faça terapia, não é obrigatório, lógico, mas é algo que ajuda você a se conhecer e você entender o que se passa, coisas que você não percebe durante a rotina, durante o dia a dia, que acaba passando batido. Então, mas assim, uma das coisas que a gente consegue já ir ajudando, que a gente já consegue ir melhorando algumas coisas, é exatamente essa questão da gestão de tempo. Então, hoje nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, acho que a gente pode chamar de dicas, de como fazer essa gestão de tempo. Então, a primeira dica que eu vou dar, que é, assim, uma das mais importantes, é você fazer um checklist. Você anotar numa agenda, anotar num calendário na parede, anotar, escrever na geladeira, enfim, algum lugar que todas essas informações em um lugar só pra você, sei lá, escrevi num guardanapo e aí joguei em algum lugar e aí escrevi num outro e coloquei em outro lugar. Não, vamos anotar tudo em um único lugar. Então pode ser um checklist, pode ser uma agenda, pode ser um caderno, enfim, qualquer coisa. Mas faz uma lista das atividades que você tem para fazer no dia, e aí você pode elencar ela de duas formas. Ou você coloca em prioridades ou em horários. Então pode ser assim, eu tenho que levar o filho em tal lugar. E aí esse tal lugar, ele tem que estar em um determinado horário. Então você vai colocar lá que tal horário você tem que estar nesse lugar. E aí você vai encaixando as coisas dentro desses horários até você conseguir se organizando. Ou, se você não tem essa questão do horário em específico para você ir até algum lugar, coisas que assim não envolvam outras pessoas ou coisas que você não consegue controlar, você elenca por prioridades. Então eu até montei aqui um quadrante, né, um quadrado, onde tem as urgências e as não urgências, e o que é importante e não é importante. Então você consegue ver de uma forma melhor e mais clara as atividades que você tem para fazer e com essa questão de urgências. Então tem algumas coisas que elas são urgentes e importantes. Tem algumas coisas que são urgentes, mas não são tão importantes, então elas podem ficar para depois. Então você vai se organizando nessa questão das prioridades. Com base nessa lista, uma outra coisa que você pode fazer é utilizar, talvez, de algum tipo de aplicativo, que hoje a gente tem trocentos aplicativos. Você pode usar o calendário do teu celular para ficar mais fácil. Enfim, tem várias utilidades, várias coisas que você pode fazer, mas de alguma forma você colocar isso pra fora de você, entende? Então tá tudo aqui na sua cabeça, né? E aí fica aquela turbilhão de coisas e um monte de coisa pra fazer. Então coloca pra fora, coloca no papel, coloca no celular, de alguma forma que fique claro pra você conseguir ver com os olhos e não pensar, que você não esqueça essas coisas e que elas sejam elencadas em prioridades. Isso é uma das coisas mais importantes. A segunda dica que eu tenho pra dar é sempre mantenha o seu local, sei lá, de trabalho, a sua casa, enfim, o lugar que você convive, que você vai desenvolver as suas atividades organizado. Então, às vezes você tem uma pilha de papel em cima da sua mesa, ou às vezes você tem um monte de roupa jogada no chão, enfim, bagunça. Bagunça acaba te atrasando de certa forma. Por quê? Eu preciso pegar uma caneta. Aí vai você caçar a caneta porque tá no meio da bagunça. E aí você não consegue achar e acaba se atrasando, acaba perdendo algum tempo para encontrar essa suposta caneta. Então, manter sempre o ambiente de trabalho, ou o seu lugar de trabalho, ou o que você for fazer organizado exatamente por conta dessas questões de facilitar, de deixar algo mais ágil. Terceira dica é as distrações. Então, assim, é muito difícil hoje em dia, né? Mas essa dica é de extrema importância e muito válida, porque
você reduzir a sua fonte de distração faz com que você se concentre mais no que você tem que fazer. Então, uma das distrações é o celular. Celular, computador, televisão, rádio, o que seja, é uma distração. E aí, existem até alguns estudos com relação a essa questão do celular, que tem muitas pessoas, né, acordam e a primeira coisa que faz, na hora que abre o olho, é já pegar o celular para mexer nas mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim. E aí essa pesquisa que eu vi, ela fala sobre essa questão do celular, né, logo que você acorda. E ela fala que quando você pega o celular logo de cara, quando você acorda, você acaba, de um certo tempo, você acaba programando o teu cérebro para que ele faça isso com mais recorrências. Então, durante o dia, você acaba utilizando mais o celular com mais recorrência. Então, hoje em dia, tem até, acho que no próprio celular ou alguns aplicativos que você consegue bloquear o aplicativo por um certo tempo, ou que você consegue ver o tempo de uso do celular, e isso faz com que você consiga administrar melhor seu tempo. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe um monte de mensagens no WhatsApp e às vezes elas não são importantes. E aí você recebe um meme, uma figurinha ou alguma coisa, e aí você fica naquilo, aí você começa a rolar a tela, e você fica horas e horas e horas, a hora que você vê, já passou 40, 50 minutos e você não fez o que você tinha que fazer e você ficou no celular. Então isso já reduz um pouco a questão do tempo. A quarta dica é: não procrastine. É muito difícil não procrastinar, eu sei porque eu faço. Procrastino. É uma batalha diária contra você mesmo, para você não procrastinar. Então, essa questão da procrastinação é exatamente o que eu comentei no começo do vídeo, quando eu falei da minha experiência sobre a questão de procrastinação, né? Então, assim, uma dica para não procrastinar é: pegue primeiro as tarefas mais difíceis que você tem para fazer no dia e também as que você utiliza mais o cérebro do que o braço. Então, por exemplo, você tem que estudar. Pega primeiro os seus estudos e foca nos seus estudos durante os 45 minutos, que é normalmente o tempo que o cérebro fica focado, e estuda ali esses 45 minutos, e aí você deixa um tempo determinado, por exemplo, de 5 a 10 minutos para você utilizar o celular. Acho que 5 minutos é suficiente. E aí você vai, pega teu celular, dá uma olhadinha nas redes sociais, e aí você volta e fica mais 45 minutos se você ainda não tiver acabado de fazer o que você tem que fazer. Então, faz o que você primeiro, né? O que é mais difícil, o que você não tá afim de fazer de jeito nenhum, você pega e faz ele. Por quê? Já te dá, assim que você terminar, você já terminou o mais difícil, e já te dá uma sensação de alívio, de tipo assim, nossa, que delícia, eu acabei de fazer isso, e aí o seu ritmo vai fluindo melhor. E por que começar também pelas atividades que você usa mais o intelecto do que o braço? Porque o braço, mesmo você cansado, você ainda faz as coisas. Então, por exemplo, lavar uma louça, lavar uma roupa, passar um pano na casa, o que seja. Ela é trabalhosa, lógico, exige um esforço físico e até mental para fazer isso, mas você ainda assim faz da mesma forma. Então é importante fazer, por exemplo, os estudos ou algo que exija do seu intelecto primeiro, exatamente por conta dessas questões, né? Porque quando você tá cansado, o seu cérebro não processa, ele não funciona. Você lê as coisas e as letras começam a embaralhar. Então, minha dica é: comece pelo mais difícil e pelo que utiliza o seu intelecto do que o braço. Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala: se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu passaria os primeiros 45 minutos afiando a faca, ou o que seja para cortar, né? Se você for pensar, você sempre procrastina e deixa para fazer as coisas na última hora. Então você vai fazer coisas que não são de tanta importância primeiro, mas
você deixa o mais importante e o mais difícil para depois. Óbvio que para cortar uma árvore você precisa ter o equipamento para cortar a árvore afiado, senão você vai ficar lá o dobro do tempo. Mas você não precisa ficar os 45 minutos fazendo isso, porque não é necessário. Quinta dica. É uma dica, assim, que é válida, é bem válida. Sempre deixa um espacinho na sua agenda vazio. Então, porque assim, às vezes acabam acontecendo alguns imprevistos que você não tem pra onde correr, você tem que fazer. Então, tem que ter algum espaço, porque se você deixa tudo muito apertado na sua agenda, ou no seu checklist, ou no seu dia pra você se organizar, se surgir um imprevisto, vai virar uma bola de neve todos os compromissos que você tinha. Então, sempre deixa um espacinho, um espaço de tempo um pouco maior entre uma atividade ou outra. E aí, se caso não surgir um imprevisto, o que você pode fazer? Ou você pode adiantar as suas outras atividades, ou você pode tirar um tempinho para você. Você pode tomar um café, pode tomar um chá, você pode mexer no celular um pouco mais, você pode ler um livro, enfim, você pode fazer outras coisas que não estão programadas para o seu dia. Então, isso é muito importante, porque aí você até consegue dar uma esparecida naquele turbilhão de coisas que você tá fazendo, você pode fazer dessa forma também. E a última dica, acho que é uma das mais importantes, que é se comprometa com você. É assim, é muito difícil porque você faz muitas coisas que dependem só de você. E aí, se você não se compromete com você mesmo, você vai se comprometer com quem? Então, é muito importante a gente arrumar um espaço pra gente cuidar da mente, do corpo, da saúde, não só da rotina, das atividades, do trabalho, ou seja, tem que ter tempo para cuidar, para participar das coisas com a família, tem que ter tempo para cuidar de si no ambiente, em questões de esporte, de saúde mental, de alimentação saudável. Então, tem N coisas que você precisa se comprometer com você mesma para você cumprir essa questão dessa gestão do tempo e exatamente para você conseguir fazer tudo dentro de um tempo relativamente curto, para que sobre tempo e sobre espaço na sua agenda para você fazer todas essas outras coisas. Então, isso é uma das mais importantes. Eu acho que é isso sobre essa questão da gestão do tempo. Essas são algumas dicas, algumas coisas bem pequenininhas, assim, são um pouco trabalhosas algumas, mas que fazem toda a diferença na hora de você organizar a sua agenda, organizar o seu tempo. Se você já tiver rotina, se você já tiver tudo programado, que é coisas que são rotineiras, né, que acontecem a cada 15 dias, que acontecem todos os dias, vai e programa já o seu mês e já vai encaixando tudo, que aí você tem uma visão macro do que você tem que fazer, da sua rotina, do seu dia a dia, e isso acaba facilitando muito. É isso, gente. Um beijo, espero que tenha ajudado. Se vocês precisarem de alguma outra coisa, se vocês quiserem ouvir sobre algum outro assunto, pede aí, a gente faz algum outro assunto que vocês queiram. Beijo!